Para apresentar o painel Turismo sob o olhar da economia criativa, convidamos a administradora pública, economista e mestre em administração de empresas e doutora em urbanismo, a senhora Ana Carla Fonseca. E convidamos também o especialista em economia criativa, desenvolvimento de políticas de promoção das indústrias criativas, design e internacionalização, subsecretário de Economia Criativa do Governo de Buenos Aires e diretor do Centro de Design Metropolitano de Buenos Aires, o senhor Henrique Avogadro. Com vocês, a senhora Ana Carla Fonseca. Obrigada, muito boa noite. Eu venho a Minas e eu já fico emocionada por duas questões. Uma de ordem muito pessoal, porque, como vocês veem pelo meu sotaque, eu sou paulistana, quase não dava para perceber, mas a família do papai é da mineiríssima Carmo de Rio Claro, já que todo mundo falou do seu pezinho aqui em Minas, eu falo também do meu, e é muito gostoso estar sentindo esse lado do coração vibrando mais forte em terras mineiras. E a segunda questão, que é aí de ordem mais profissional, é que nós vimos, enfim, o Henrique é um amigo de muitos anos, companheiro de batalhas, e nós vimos nos encontrando com vários outros companheiros de batalhas, de defesa dessa trilha da economia criativa, muitos rostinhos aqui conhecidos e outros que agora passamos a conhecer, como Regina, como a Mariana, como a Marina, enfim, temos aí vários amigos que se unem em forças para fazermos com que a questão da economia criativa seja bem entendida e seja efetivamente aproveitada por um Estado que tem tanto a oferecer, como é o caso de Minas Gerais. Então, trazer esse leque de logotipos aqui ao palco, para mim, já é um momento de satisfação enorme, porque a gente vem acompanhando a batalha de vocês em levar essa trilha de forma cada vez mais estruturada e profunda nas discussões aqui do Estado. Eu tenho uma longa sequência de slides, não se assustem, eu vou passar pelas fotos, mais do que nada, rapidamente. E a intenção dessa primeira apresentação, pelo qual eu agradeço demais o convite feito, é justamente trazer essas provocações e talvez uma convergência de olhares, lançando algumas petecas para os colegas que virão em seguida, ao longo dos próximos dias, para que possam fazer a soma dos seus olhares e essas convergências todas. Então, a responsabilidade, o prazer e o privilégio que eu tenho é justamente de trazer esse primeiro pano de fundo do que virá a ser discutido sobre economia criativa e turismo, para daí os especialistas, efetivamente, em turismo poderem falar. Então, eu queria rapidamente passar por uma série de 7 olhares que eu fui pensando justamente na situação que eu venho acompanhando aqui em Minas há alguns anos. E a primeira delas é justamente falar de economia criativa no turismo, mas uma ótica de cadeia. E eu trouxe um exemplo que não foi combinado, mas eu fiquei muito feliz de que tenha ocorrido, que se refere à APEG, Associação Peruana de Gastronomia. Vocês terão o prazer de ouvir o presidente justamente da instituição apresentando o caso amanhã, por isso eu falo que não foi um jogral, mas quase vai ser. A APEG desenvolveu todo um trabalho sob a ótica da marca Peru, que será mais bem explicado e com mais propriedade do que eu amanhã. Mas, no que diz respeito à economia criativa, focou, como o nome sugere, na gastronomia. E a gastronomia aqui não é só o Alex Atala, não é só o grande chefe, mas como essa cadeia toda da gastronomia pode chegar até o cidadão que planta batatas na periferia de Belo Horizonte, essa batata, essa mandioca, vai para a mesa do grande chefe com uma agregação de valor frente a um quadro em que antes, talvez, ele vivesse com $2,5 por dia. Então, como a gente transforma também essa criatividade toda da gastronomia mineira, em todas as suas várias vertentes, da comida de boteco, as mais tradicionais, uma outra forma, numa outra leque de serviços, numa agregação de valor, frente ao que hoje a gente tem e cada vez mais melhora. Pequena agricultura e gastronomia. Eu subo pelas paredes de pavor quando eu ouço dizer que economia criativa é para os criativos, para aqueles trabalhadores de meia dúzia de profissões que são os apaniguados pela criatividade. A gente só pode falar de uma economia criativa se todas as pessoas dessa economia tiverem mais chance de serem criativas. Assim como uma cidade criativa é uma cidade que, supostamente, faz com que todos possam ter mais chances de serem criativos. De modo que, a gente falar de economia criativa, invariavelmente, no caso do Brasil, no caso de Minas, das nossas cidades,
cidades, a gente tem que envolver a questão do pequeno, do micro e pequeno. Mas uma segunda questão, que é o encantamento, é o fascínio, não dá para olhar esse serzinho aqui e não sorrir, né? É como é que a gente pode fascinar as pessoas na apresentação de novas propostas e serviços. Como é que a gente pode tornar a proposta turística, sob essa ótica da economia criativa, absolutamente irresistível. Mas quais vão ser os ícones de atração? Quais vão ser essas cerejas que nós daremos justamente para fascinar e atrair os turistas? E turistas não só internacionais, turistas nacionais e turistas da cidade. A gente falar dos turistas da cidade é um aspecto absolutamente fundamental para a gente reconectar Belo Horizonte, reconectar as cidades a si mesmas. Uma terceira proposta, esse ratinho é o máximo, né? Um Tom Cruise disfarçado de rato, assim, é assumir justamente riscos calculados. Quarta questão, jogar junto, né? E jogar junto parece uma obviedade. Quem vem fazendo isso muito bem é o Chile. O Chile é um país muito curioso dentro da nossa América Latina, né? É um país pequeno, do nosso ponto de vista, para lá da cordilheira, quase chegando no mar, pequenininho, compridinho. E o Chile percebeu que as várias regiões que o compõem tinham os seus film commissions, tinham os seus órgãos responsáveis por fazer com que as diversas regiões fossem palcos, cenários de locação para a realização de filmes comerciais, longa-metragens, vários deles. E chegou uma hora que eles falaram assim, escuta, mas a união faz a força, em vez de a gente comunicar uma região, porque ninguém vem até aqui para visitar uma região, vamos comunicar esse conjunto de regiões que nós temos de uma forma muito mais sinérgica, atraindo não somente a realização de filmes, e atenção, o último 007 foi, em parte, filmado em Santiago, mas também o turista. Agora, quando a gente inverte a lógica, quando fala da economia criativa como um reconhecimento de que existem pontos que não necessariamente estão conexos, mas poderiam sê-lo, quando a gente faz a célebre pergunta das crianças de por que não e se fosse diferente, a gente também descobre outras coisas interessantes, às vezes pontuais, mas que vão gerando um vínculo do turista com a cidade, transformando aquele turista num viajante, fazendo com que ele seja um embaixador daquela cidade pela qual ele passa. Penúltimo, transformar problema em solução, né? Aqui, transformar o nosso limão em limonada, como a gente gosta tanto de dizer. E esse é um caso que vem da Turquia, de várias regiões da Turquia, de Konya, de Ankara. Turquia é um país, como vocês bem sabem, dos que mais recebem turistas no mundo, e a Turquia tem uma peculiaridade no que diz respeito aos pequenos empreendedores criativos. Várias dessas regiões que vocês veem aqui no mapa são formadas por pequenas cidades e têm um fluxo migratório enorme para cidades de maior porte. Lá, o Ministério de Turismo resolveu fazer um acordo, enfim, um programa voltado aos pequenos empreendedores criativos das profissões tradicionais. Eles conseguem, com isso, formalizar os trabalhadores que, de outra forma, estariam às margens da economia, fazem com que os empreendimentos sejam mais bem-sucedidos e transformam aquele desejo do turista em compra de fato, porque agora a gente tem um empurrãozinho para fazer com que esses empreendimentos possam vingar. Não satisfeitos com isso, em várias cidades, essas fotos são de Ankara, eles pegaram áreas semi-abandonadas da cidade e formaram pequenos clusters de empreendimentos criativos, nos quais eles abrigam, portanto, galerias, pequenos restaurantes, cafés, áreas, produtos, serviços que se alimentam dentro de cadeias criativas, de modo que esses próprios criativos tenham mais rede de contatos, tenham mais troca de figurinhas e fiquem em um ambiente que favorece aquilo que eles estão fazendo. Então, é um caso interessantíssimo de um país que tem muita tradição de turismo e que vem utilizando o turismo para resolver questões mais profundas da sua economia e da sua sociedade. E, por fim, aproveitar a inteligência urbana. O que esse bolo de chocolate tem a ver com inteligência urbana? É maldade, né? Essa hora da noite é maldade eu mostrar esse bolo para vocês. Quando a gente olha para esse bolo, invariavelmente fala, bolo de chocolate, como eu acabei de fazer. Mas cadê o resto dos ingredientes? Cadê o ovo, cadê a farinha, cadê o açúcar, cadê o fermento? Ninguém fala, que lindo bolo de farinha, ovo, açúcar, leite e fermento. Todo mundo pensa no chocolate, no fubá, na cenoura. E é isso que a gente faz, via de regra, quando pensa na cidade, quando pensa no território, naquilo que acaba sendo o locus do turista. De novo, seja o turista da própria cidade, o nacional ou internacional. Então, como é que a gente consegue unir os diferentes pontos de vista, esses diferentes ingredientes dentro da cidade, de modo que o turista que lá vai tenha uma visão mais abrangente, mais profunda, mais vivencial, mais interativa, mais gostosa, mais absorvente, mais criativa daquilo que lhe está sendo oferecido. Isso é muito o que se chama de inteligência urbana, que é aproveitar o conhecimento de cada um para que a cidade saiba mais do que antes ela sabia, para que a cidade saiba o que a soma dos conhecimentos dos vários cidadãos pode vir a se tornar. Como é que ela aproveita isso tudo em benefício próprio? Isso é a questão de inteligência urbana.
Como é que a gente vai aproveitando essa economia criativa, inclusive para dinamizar os ofícios tradicionais e, a partir da dinamização desses ofícios tradicionais, conseguir fazer com que o turista da cidade reconheça a sua cidade e aquele de fora vá até lá, porque nesse lugar tudo rola. Quando a gente pensa em cidades criativas, como Londres, Berlim, Nova York, Amsterdã, que, via de regra, são muitas as que surgem em nossa mente, o que elas têm em comum? Elas têm essa sensação de que, a cada 2 segundos, eu vou ter uma surpresa com algo absolutamente fascinante, efervescente, gostoso. Eu tenho que estar lá para absorver isso tudo. Isso é o que uma cidade criativa traz também. E quem não quer morar? E quem não quer visitar uma cidade dessas? E quem não quer, inclusive, muitas vezes, passar um tempo lá? Esse também é o leque de turismo que a gente poderia absorver. E fazer com que coisas que a cidade oferece, da biodiversidade a um cemitério, que é o mais antigo público do país, possam ser reconhecidos por quem lá está. Às vezes, dentro da nossa proposta de bolo de chocolate, a gente não sabe a riqueza que a farinha traz, mas vai tirar a farinha do bolo para ver o que acontece com o tal do bolo, né? Então, a gente vai descobrindo esses novos ingredientes para fazer dessa proposta de economia criativa e turismo uma receita cada vez mais rica. Deixo para vocês uma referência de site da Garimpo de Soluções. Vocês, tendo interesse, eventualmente, nessa temática, vão encontrar, na parte de livros, vários livros digitais para download gratuito, tanto de economia criativa quanto de cidades criativas. Alguns deles estão em inglês, outros em espanhol, todos em português, e, via de regra, eles são feitos juntando olhares de 18, 13, 15 colegas de vários países. Um deles, inclusive, Cidades Criativas Perspectivas, foi coeditado em sua tradução com o Sebrae e foi lançado aqui em Belo Horizonte em sua turnê mundial. Então, fico muito contente de trazer esse resgate para vocês. Passo agora a palavra para o Henrique, antes que ele muito gentilmente não caia na tentação de me tirar do palco. E agora a gente vai ver muito na prática disso que eu estava discutindo para vocês pelo caso de Buenos Aires. Obrigada. Obrigada.